Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Naomi Totuzzi, da disciplina de Matemática Básica e Aplicada. Vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelo cacheado, cor castanho escuro, na altura mais ou menos dos ombros. Estou vestindo uma blusa preta com um casaco bege escuro, uma calça jeans azul claro e um sapato preto. Estou no estúdio do IFRO Zona Norte. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com os pontos interligados na cor cinza. À minha esquerda, os dizeres EAD Mudando Realidades na cor verde. O meu sinal para a comunidade surda é esse. Então, vamos para a aula de hoje. Hoje iremos falar sobre juros compostos. Os objetivos da aula de hoje é definir e diferenciar juros simples e juros compostos, apresentar e aplicar a fórmula do montante em juros compostos, resolver problemas envolvendo capitalização composta com foco em situações de gestão comercial, calcular montante, capital, taxa e prazo em operações financeiras de juros compostos. Então, como nós vimos na aula passada de juros simples, agora a gente vai diferenciar do que seriam de juros compostos, né? Juros compostos representam um regime de capitalização em que os juros são calculados sobre o capital inicial e também sobre os juros acumulados, tá? Então, a gente também conhece os juros compostos por juros sobre juros. Quando nós estávamos falando de juros simples, a gente estava tendo um cálculo de juros em cima do capital inicial, né? Agora, quando a gente vem para juros compostos, a gente vai ter o cálculo dos juros em cima dos próprios juros. Os próprios juros vão render capital, vão agregar nesse montante, nosso montante final, né? Então, a gente vai ver um pouquinho de como é essa diferenciação, como rende os juros, como é feita a capitalização no simples, equiparando com dos juros compostos para a gente conseguir diferenciar essa questão de juros sobre capital e juros sobre juros. Vamos lá? Então, a gente tem aqui juros simples versus juros compostos. A gente tem que os juros simples, os juros incidem apenas sobre o capital inicial, e nos juros compostos, os juros incidem sobre o capital inicial e também sobre os juros acumulados, ou seja, os nossos juros também vão render e agregar no nosso montante, tá? Vamos ver uma comparação aqui. Considerando o caso de um investimento de R$1.000 num banco qualquer, né, pelo prazo de 3 meses a uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, a gente vai ter aqui os períodos que serão capitalizados, né? O mês 0, 1, 2, 3. A capitalização de juros simples, quanto que está me rendendo de juros, em juros simples, o montante final, né? O valor final, valor futuro, a capitalização de juros compostos e o montante nos juros compostos, ok? Então, vamos lá. Se eu tenho um investimento de R$1.000, né? No mês 0 é o mês em que eu investi, então eu não tenho nenhum rendimento, mas eu tenho um investimento de R$1.000, né? No mês 1, o meu juros ele vai render 10% ao mês, então 10% de R$1.000 é 100, né? E aí o meu montante no primeiro mês eu tinha R$1.000 investido, mas no primeiro mês rendeu-se R$100, então no primeiro mês, ao final do primeiro mês, eu tenho R$1.100. Tá? E aí, no próximo mês, no segundo mês, também vai render R$100. Por quê? Porque os juros de 10% é calculado em cima do capital inicial, tá? Que é de R$1.000. Então, 10% de R$1.000 continua sendo 100. E aí, a gente acrescenta. Eu tinha R$1.100, acrescentei e fiquei com R$1.200. No terceiro mês, a mesma coisa. O meu montante é de R$100. Eu acrescento, o meu juros, né, é de R$100, eu acrescento ao meu montante anterior e aí eu fico com R$1.300. Ou seja, a cada mês, passaram-se 3 meses,
10% ao mês, 10% do meu investimento é R$100. Então, foram 3 meses rendendo R$100 no meu investimento, né? Então, se eu comecei com R$1.000, após 3 meses investindo R$1.000, eu vou ter R$1.300. Já nos juros compostos, o que acontece? Esses 10%, ele vai ser contado a cada atualização do meu montante. Não vai ser somente em cima do capital inicial. Vai ser também a cada período que o meu dinheiro for rendendo, ele vai ser agregado à taxa de juros, né? Então, a gente começa aqui com o período 0, com meus juros não rendeu nada, eu apenas investi. No primeiro mês, eu vou fazer 10% aqui dos meus R$1.000, que eu vou ter R$100, ok? E aí, no primeiro mês, ao final do primeiro mês, eu tinha R$1.000 investido, recebi R$100 de juros, tenho R$1.100. No segundo mês, eu vou fazer 10% do valor atualizado. Agora, eu não tenho mais R$1.000 investido, eu tenho R$1.100 investido, tá? Então, eu vou calcular 10% de 1.100, 110. Então, ao invés do meu segundo mês render somente R$100, assim como nos juros simples, ele vai render R$110. E aí, acrescentando, eu tinha 1.100, 1.100 mais 110, a gente vai ter 1.210. E aí, mais uma vez, como são 3 meses, a gente vai calcular 10% de 1.210. 10% de 1.210, R$121. E aí, somando, ao final de 3 meses, numa capitalização de juros composta, eu vou receber R$1.331. Então, a gente consegue perceber essa diferença de valores, né? Na capitalização de juros simples, a gente teve um rendimento de R$1.300 e na capitalização de juros compostos, uma capitalização de R$1.331. Essa diferença é justamente porque na capitalização simples a gente vai ter um rendimento fixo. Ele vai render 10% de quanto eu investi. Eu investi R$1.000, eu tenho 10% daqueles R$1.000. Se eu passar 1 ano, 2 anos investindo, vai render todo mês aquela taxa fixa, tá? Nos juros compostos, não. A cada mês, a cada período, por exemplo, se eu estou investindo e o meu juros rende mensalmente, a cada mês ele vai sendo atualizado e o quanto eu recebi já vai render também para o meu próximo montante, né? Agora, se eu tiver numa taxa de juros que é bimestral, então a cada bimestre vai se atualizando o valor, né? Então, nos juros compostos, é o que a gente mais utiliza, assim, do que os bancos mais utilizam, né? Financeiramente é o mais utilizado justamente por ter um rendimento maior. Rende mais juros para os bancos e rende mais juros para quem é investidor. Tá? Então, mais comum, a capitalização mais comum é a capitalização de juros compostos. Tá? Então, vamos ver aqui. De juros, o que a gente tem? Por exemplo, do que a gente viu lá, eu tinha R$1.300 que foram rendidos depois de 3 meses investindo e o meu capital de R$1.000, né? Se eu investi R$1.000 e no final do meu investimento recebi R$1.300, quanto eu ganhei de juros? Isso é simples, gente. É o valor que a gente tinha, o valor que a gente tem, que a gente recebeu no final, menos o valor inicial, né? Valor final menos valor inicial, a gente vai ter a quantidade de juros, né? Esse J aqui, ele representa valor, tá? É diferente da taxa de juros. A taxa de juros a gente está falando do percentual. Os juros é o quanto eu recebi, o valor monetário, em questão de valores, tá? De reais, seja qual for a moeda. Então, quando eu quero achar quanto eu recebi de juros, basta eu pegar o meu montante menos o capital. Para eu achar o meu montante, eu vou utilizar a fórmula capital vezes 1 mais a taxa elevado ao prazo, ok? Essa é a fórmula geral para a gente encontrar o montante de uma capitalização de juros compostos. A gente vai ter aqui, ó, uma empresa aplica R$5.000 a juros compostos de 2% ao mês durante 6 meses. Qual o valor arrecadado ao final desse período e quanto rendeu de juros? Então,
assim como na capitalização de juros simples, a gente vai fazer o mesmo processo. Identifica os dados, organiza eles. Então, a gente tem aqui o capital, a taxa, o prazo e o que a questão quer achar, né? Que é o montante. E aí, a gente vai organizar também a questão de que a taxa é dada sempre em percentual, em porcentagem. Então, a gente tem que transformar para número decimal. E a gente também tem que igualar, saber se a taxa está na mesma unidade de tempo que o prazo. A taxa está em meses, está ao mês aqui, né? Os juros é de 2% ao mês e o prazo também está em meses. Então, ok, não preciso fazer nenhuma transformação de taxa ou de período, tá? Então, basta a gente pegar a fórmula e aplicar na fórmula. Então, a gente vai ter aqui, ó, com os valores já atualizados, montante é igual a 5.000 vezes 1 mais 0,02, que é a taxa, elevado a 6, que é o prazo, tá? E aí, por onde a gente vai começar? A gente vai começar pelos parênteses, ok? Primeiro, resolve-se o que está dentro do parêntese, para depois fazer o restante. Então, 1 mais 0,02, a gente vai ter 1,02. O restante se repete. Não fiz nada com 5.000, não fiz nada com o prazo 6, então vai continuar do mesmo jeito. E agora, a gente vai resolver a potenciação, né? 1,02 elevado a 6. Fazendo 1,02 elevado a 6, nós vamos ter 1,126162, tá? Essa quantidade de casas decimais, quanto mais casas decimais você colocar, melhor. Se você puder nem alterar isso, fazer o cálculo diretamente na calculadora sem alterar a quantidade de casas decimais, fica melhor, tá? Porque a gente vai ter um valor mais próximo. Quanto mais você arredonda, maior diferença vai dar no valor final, tá? Então, se eu fizer 5.000 aqui, vezes 1,126162, a gente vai ter um montante final de R$ 5.630,81. Tá? Se eu fizesse um arredondamento de, por exemplo, 2 casas decimais, esse valor ia estar bem distante. Não tão distante, mas teria alteração, ok? Então, eu prefiro deixar de 4, 5, 6 casas decimais, tá? Então, a gente tem 6 números depois da vírgula. Ao final desse período, né, depois de 6 meses, eu tive um montante de R$ 5.630,81. Mas e aí? Eu investi R$ 5.000, recebi 5.630. Quanto é que eu recebi de juros? Qual foi o valor dos meus juros? Aí a gente faz o cálculo de juros, né? Juros é igual a montante menos capital. 5.630 menos 5.000. Eu tive uns juros de R$ 630,81. Vamos para a questão da variação das equações, né? Então, assim como a gente viu nos juros simples, a gente também pode fazer as alterações. Se, por exemplo, a minha questão quer que eu ache o capital, eu posso isolar a variável do capital, fazer uma variação da minha equação, né? Então, a gente vai ter aqui capital é igual a montante sobre 1 mais i elevado a n. Se a minha questão quiser que eu ache a taxa de juros, minha taxa é um montante dividido pelo capital elevado a 1 sobre n menos 1. E se a minha questão quiser que eu ache o tempo, a gente vai ter que o tempo vai ser o log de montante dividido pelo capital, dividido pelo log de 1 mais i, tá? Essa questão aqui da gente ter uma potenciação em forma de fração, isso aqui a gente pode ou transformar em raiz, né? Se a gente tem número elevado a uma fração, a gente pode transformar em raiz, né? Que a gente vai colocar o radicando aqui, a raiz, o que está por cima vai por dentro e o que está por baixo vai por fora, tá? Ou você pode fazer direto na calculadora, que é o que eu aconselho. Você vai na calculadora, coloca o valor, por exemplo, 2, e aí cada calculadora tem seu símbolo. Algumas calculadoras utilizam esse aqui para fazer o elevado, ou então x elevado a y, seja qual for. Mas aí você utiliza a tecla de elevar o número e aí você abre parênteses e coloca 1 dividido por n. Uma fração nada mais é que uma divisão,
ok? A mesma coisa aqui quando a gente vai fazer log, calculadoras, toda calculadora de celular tem a calculadora científica, então você pode procurar lá o log, você clica na tecla de log e coloca ou a fração ou o valor já dividido, dividir o M por C. Vamos lá para alguns exemplos que vocês vão ver como é fácil. O cálculo do capital, algum exemplo aqui que a gente usa a variação da fórmula para cálculo do capital. A minha questão é a seguinte, uma empresa precisa atingir um montante de R$12.000 em 8 meses com uma taxa de 3% ao mês. Qual o capital inicial necessário? Ou seja, a questão quer que eu ache o capital inicial. Eu poderia fazer com a fórmula de montante normal e aí depois fazer as alterações algébricas, ou eu posso fazer já com a fórmula alterada, né? Com a equação alterada. Fica a critério de vocês, o resultado vai ser o mesmo, mas vou mostrar aqui para vocês como é mais simples, como a gente já encontra o valor diretamente, né? Mesmo processo, organizar os dados, meu capital é o que eu quero achar, a minha taxa de 3% ao mês, 3% é 0,03, o meu prazo de 8 meses, o meu montante de R$12.000. Aí a gente vai verificar a unidade de tempo, né? A minha taxa está ao mês e o meu prazo está em meses, então está tudo ok, a gente pode continuar só substituindo os valores, tá? Então a gente vai ter aqui o montante de 12.000 dividido por 1 mais 0,03 elevado a 8. E aí, o que a gente vai fazer? Mesmo processo de resolução de equação. A gente começa pelo parênteses. Então, a gente vai resolver aqui 1 mais 0,03, que vai dar 1,03, e depois elevar a 8, né? E 1,03 elevado a 8, a gente vai ter que 1,26677, né? Como eu falei para vocês, eu coloco de 4 a 5 casas decimais para ter uma aproximação melhor. E aqui a gente tem simplesmente uma divisão de 12.000 dividido por 1,26677. Que a gente vai chegar num capital de R$ 9.472,91. Ou seja, se eu quero investir o meu dinheiro para que daqui a 8 meses ele renda R$12.000, eu preciso investir R$ 9.472,91 se a taxa de rendimento for de 3% ao mês. Aí eu vou conseguir chegar nesse meu montante. O tempo de aplicação. Então, quando a gente quer achar o tempo de aplicação de uma capitalização composta. Vamos, por exemplo, aqui, ó. A gente vai ter uma dívida de R$8.000 e ela foi financiada a uma taxa de 4% ao bimestre. E, ao final, totalizou R$ 10.534. Qual o prazo da operação? Ou seja, quanto tempo esse meu dinheiro ficou ali para que eu tivesse esse montante aqui de R$ 10.534, né? Então, ele quer saber qual o prazo, a gente pode utilizar a variação da fórmula quando a gente quer achar o prazo, tá? Então, a gente vai ter que simplesmente fazer todos os passos que a gente tem para resolução de juros, simples ou compostos, né? Que é organizar os dados, a gente tem um capital de R$8.000, uma taxa de 4% ao bimestre, né? Então, a gente tem 4% é 0,04, o prazo não sei quem é, e o meu montante, que é de R$ 10.534, tá? Nesse caso aqui, da mesma maneira como a gente viu nos exemplos de juros simples, como eu não tenho como comparar o prazo e a taxa, já que eu não sei quem é o prazo, quando eu achar o meu prazo, ele vai ter que estar na mesma unidade de tempo da minha taxa. Se a minha taxa está ao bimestre, então o meu prazo vai ser em bimestres. Para fazer essa resolução, a gente vai substituir os valores, né? A gente substitui aqui o valor do montante, do capital e da taxa, né? E aí, aqui, como vocês podem resolver diretamente, colocar log de 10.534 dividido por 8.000,
ou vocês podem fazer como eu fiz aqui, só para vocês verificarem que é muito simples. Direto na calculadora vocês vão conseguir ter esses valores, né? Eu fiz a divisão entre o montante e o capital, eu fiz essa divisão aqui primeiro, resolvi primeiro quem estava dentro do parênteses, né? Então, a gente vai ter log de 10.534 dividido para 8.000, deu 1,31675, né? E aqui embaixo, no log de 1 mais 0,4, resolvi também. Então, a gente vai ter 1 mais 0,4, 1,4. E aí, eu vou lá na minha calculadora, clico na tecla de log, eu descubro quanto é log de 1,31675. Isso é 0,11950. Quanto é log de 1,04? 0,01703. E aqui a gente tem uma fração. Uma fração nada mais é que uma divisão, né? Uma divisão de dois valores. E aí a gente vai ter a divisão de 0,11950 dividido por 0,01703. A gente vai ter um prazo de aproximadamente 7 bimestres, né? Se a gente for arredondar, a gente vai ter 7 bimestres. Então, fazendo uso da calculadora, é muito simples a gente chegar a esse resultado final. Aqui vai ser necessário vocês fazerem uso da calculadora. Seja no seu celular, seja com uma calculadora científica física, tá? A gente consegue fazer esse cálculo de maneira bem rápida, né? Então, vamos para um próximo exemplo. Quando a gente quer achar a taxa de juros aplicada, né? Eu investi R$2.000 e obtive R$ 5.174,14 em 4 anos. Qual foi a taxa? Então, quanto que eu tive de taxa para que eu tivesse esse rendimento, né? De R$ 5.174,14, tá? Então, a gente vai fazer aqui a organização dos dados. Meu capital é de R$2.000, a minha taxa é quem eu quero descobrir, o meu prazo de 4 anos e o meu montante é de R$ 5.174,14, tá? O que acontece aqui? A minha questão quer que eu ache a taxa mensal, né? Então, se ele quer que eu ache a minha taxa mensal, se eu for calcular com o meu prazo em 4 anos, ao final eu vou ter uma taxa ao ano. O que acontece? A gente não pode simplesmente fazer a alteração desses valores, né? Quando eu estou lidando com taxa de juros, que é o que a gente vai ver melhor na próxima aula, quando a gente está falando para juros compostos, não é tão simples como juros simples, tá? Em juros simples, a gente fez uma atividade em que a gente fez a alteração da taxa, né? A alteração do prazo, que era ao bimestre, ao mês, um bimestre em 2 meses, e a gente faz essa regra de 3, né? Essa proporção. Agora, quando a gente está lidando com juros compostos, a gente não pode lidar como uma proporção dentro da taxa de juros. Então, para resolver essa questão aqui, já que a questão está dando prazo em anos e ele quer que a taxa seja mensal, eu preciso igualar essa unidade de tempo. Eu preciso que os dois estejam na mesma unidade, tá? E aí eu vou dar prioridade para o que a questão quer. A questão quer em meses, então eu tenho que deixar tudo em meses, né? Eu poderia fazer, sim, calcular com 4 anos e aí quando eu achasse a minha taxa, transformar essa minha taxa, só que essa transformação a gente vai aprender na próxima aula. Por enquanto, a gente vai transformar o prazo, tá? Então, vamos lá. Já que a minha questão quer que a minha taxa seja mensal, eu preciso transformar esse meu prazo aqui para meses. Ele está em 4 anos, né? E aí, um ano, a gente sabe que tem 12 meses, né? Um ano, a gente vai ter 12 meses. E aí, 4 anos, quanto é que a gente vai ter, né? Isso a gente consegue, eu acredito que vocês consigam fazer mais diretamente, mas eu só estou mostrando que a gente consegue fazer resolvendo por regra de 3. E aí, como eu falei para vocês, nesse caso a gente vai ter sempre diretamente proporcionais, né? A gente faz o meio pelos extremos. Então, a gente vai ter que o nosso 4 anos transformado em meses, 4 vezes 12, 48, tá? Então, a gente vai ter aí 48 meses. E aí, eu vou tratar com 48 meses
para que, quando eu achar o meu resultado, quando eu achar a minha taxa, ela já vai estar ao mês, assim como a questão quer, né? Então, aqui a gente vai ter 48, deixa eu ver se eu consigo escrever meses. Meses, consegui. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a equação transformada, né, da taxa. Então, a gente tem, a taxa vai ser a divisão entre o montante e o capital, elevado a 1 sobre n menos 1, tá? E aí, a gente substitui os valores, né, 5.174,14 dividido por 2.000, elevado a 1 sobre 48 menos 1. E aí, como de praxe, né, como uma equação pede, a gente resolve primeiro quem está dentro do parênteses, né? Então, a gente faz essa divisão, 5.174,14 dividido por 2.000, que vai dar 2,58707, elevado a 1 sobre 48. Você pode fazer essa divisão também aqui do 1 sobre 48, só que como a gente vai ter muitas casas de decimais e o fato de que quando a gente aproxima demais, quando a gente faz um arredondamento, altera o valor final, eu prefiro que vocês façam direto na calculadora com essa divisão. Então, vocês vão pegar lá a calculadora de vocês, como eu falei no anterior, vocês vão pegar a calculadora, colocar o valor de 2.000 ou 2,58707, clicar na tecla de elevado, seja qual for que tiver na sua calculadora ou no seu celular, e colocar lá entre parênteses 1 dividido por 48, tá? Então, coloco o valor, qualquer que seja, a gente tem 2,58707 elevado a 1 dividido por 48. Quando você der Enter, você já vai ter o resultado, que é 1,19999, né? E aí, menos 1, que é da fórmula, a gente chega em 0,19999, né? Como a gente está falando de taxa de juros, a taxa tem que estar em porcentagem, né? E aí, se a gente for transformar isso aqui em porcentagem, a gente vai ter 1,99%, que a gente também pode aproximar para 2% ao mês. Ou seja, para que eu obtivesse esse montante com esse investimento e durante esse prazo de 4 anos, eu teria que estar numa taxa de 2% ao mês. Então, a taxa foi de 2% ao mês. Ok? Então, eu vou exemplificar aqui para vocês como a gente faria esse cálculo na calculadora, né? Para vocês verem que é simples, né? Tudo que a gente fez antes, só vou exemplificar para vocês a questão da potência, quando a gente tem uma potência que é uma fração, tá? Então, a gente tem aqui a calculadora normal, né, do computador. A gente vem aqui na opção de calculadora científica para a gente poder fazer o uso dessa função de elevar a uma potência, né? Então, a gente vai pegar os valores, né? Eu já vou começar aqui já com o valor dividido do montante do capital. Então, a gente vai pegar aqui 2,58707. E aí, nessa calculadora aqui em específico, a opção de elevar é x elevado a y, tá? Em outras, é aquele símbolo de chapeuzinho, né? Como tá aparecendo aqui em cima o chapeuzinho. Aí, a gente vai abrir parênteses porque a gente vai fazer outra operação, né? Então, a gente vai fazer agora a divisão de 1 dividido por 48. 1 dividido por 48. E aí, a gente vai dar Enter. Então, a gente vai ter aqui 1,019999. Eu aproximei para 5 casas decimais, mas a gente pode fazer direto aqui, né? Que a gente ainda tem que subtrair 1 desse valor, menos 1. E, como a gente tem que transformar em porcentagem, multiplicar por 100. Então, a gente vai ter uma taxa de aproximadamente 2%. A gente tem 1,999, uma taxa de aproximadamente 2%. Vou aproveitar também e mostrar para vocês que a questão do log também é muito simples. Tem
o símbolo de log para a gente fazer. Vou voltar lá para aquela tela do que a gente fez para achar o prazo. Então, vamos lá. Aqui, só para eu exemplificar para vocês, que log também é muito simples para a gente fazer na calculadora, né? A gente tem ali a divisão, né? Se eu quiser fazer direto, eu venho aqui na opção de log, onde tiver escrito log. Aí a gente abre parênteses para dizer que a gente vai fazer uma divisão, né? Só um minuto, que nessa aqui é diferente. A gente tem que colocar primeiro o valor, né? Então, a gente vai ter aqui 10.534 dividido por 8.000, né? A gente vai ter 1,31675. E aí, a gente aperta na opção de log, né? Algumas calculadoras você clica no log primeiro e aí digita o número. Em outras, como essa aqui do computador, você clica primeiro o valor e aí depois o log. E aí a gente tem o resultado ali do log, né? Eu fiz o valor aproximado de até 5 casas decimais, a gente tem 0,11950, né? Então, se eu quiser também saber o log de 1,04, a gente clica aqui, como essa calculadora precisa ser primeiro o número, né? 1,04, clica na opção de log, e aí a gente vai ter o valor, né? 0,01703, ok? Então, nós conseguimos ver que quando a gente utiliza a calculadora é muito simples. Então, vocês não precisam ficar assustados com a questão de ter logaritmo, né? Assim, apesar de que a gente tem na escola, né? A gente estuda logaritmo, faz cálculo de logaritmo, a gente tem também uma ferramenta que facilita o nosso uso, então a gente pode tranquilamente fazer o uso dessa ferramenta para a gente ter esses cálculos, né? Então, utilizem a calculadora e para calcular log, para calcular a potência com fração, uma potência muito grande, né? Então, seja calculadora do celular ou seja calculadora física, utilizem calculadoras científicas, tá? Que elas vão dar um valor melhor para vocês, um valor correto, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado e nos vemos na próxima aula falando sobre taxa de juros, proporcional e equivalente. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.